Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Grabber. Especificamente esse modelo é a Grabber i3 da GT Max, tá? Ela é uma impressora de código aberto, tá, pessoal? É uma impressora da qual eu tive bastante dor de cabeça e aprendi muitas coisas sobre impressora 3D, tá? Ela é da mesma geração, basicamente, ali da ANET A8 e também tem muita informação dela na internet, muitos tutoriais, muitas coisas. O pessoal costumou montar muita impressora da Grabber para poder ter uma impressora em casa, então você comprava muitos kits da Grabber. Até hoje você acha algumas peças dela para você poder comprar e fazer reposição, tá? Tinha modelos da Grabber que a estrutura dela era de MDF, tá? Acho que os primeiros modelos foram todos de MDF. E aí depois passaram a ter modelos da Grabber em acrílico, tá? A minha é um acrílico cristal, tá? Geralmente ali, acho que se eu não me engano a minha tem 6 milímetros de espessura, então é um acrílico bem grosso. É uma impressora que tem uma estrutura bem bacana, justamente por ela ser de acrílico, tá? Então ela tem uma questão aí de performance bem legal. Mas eu acho muito mais estável a impressora com estrutura metálica, tá? Então com perfis de alumínio. Geralmente esses modelos de impressora são bem mais precisos do que impressoras de acrílico ou com a estrutura de MDF, tá? Mas ela é uma impressora que funciona muito bem e eu aprendi muitas coisas nela, principalmente questão de eletrônica, de programação de Arduino, questão mecânica. Então é uma impressora 3D que você aprende muito, mas eu também, é aquilo que eu falei, tive muita dor de cabeça, tá? É uma impressora que eu comprei, pessoal, de uma outra pessoa, então ela já era uma impressora usada. Então, assim, a impressora já tinha um certo desgaste de peça, tinha umas gambiarras muito feitas. Então, assim, mas ela é uma impressora que funcionava muito bem. Então, assim, eu tive que trocar basicamente toda a eletrônica justamente por ela já estar muito gasta, tá? Então, eu fiz alguns upgrades em questão de eletrônica, então eu troquei os drives de motores, aí eu tive que regular os drives de motores, aí eu tive que reprogramar todo o Arduino dele para eu conseguir extrair uma velocidade maior de impressão. Então, assim, tive bastante dor de cabeça assim. Tive que trocar o transistor pelo meu ter queimado, fiz o upgrade de hot end. Então, assim, teve vários upgrades aí que eu tive que fazer por questão de desgaste de peça e por não ter uma manutenção adequada no maquinário, tá? Então, uma coisa assim, se você for comprar uma impressora 3D usada, pensa bem antes, porque provavelmente aí, dependendo do dono que tinha, a sua impressora, provavelmente você vai ter essas mesmas dores de cabeça que eu tive aí. Claro que quando eu peguei ela estava funcionando tudo e eu consegui imprimir normalmente, então eu fui imprimindo e utilizando a impressora aí, mas ela já estava bem gasta, entendeu? Então, conforme o tempo foi passando aí, um ano depois eu tive que trocar muitas peças aí da impressora, então eu tive algum custo mais elevado aí. Então, assim, você pode até pagar mais barato numa impressora usada, mas assim, o que eu recomendo para você, se você vai pegar uma impressora usada que já tem bastante tempo de impressão, já pensa aí num orçamento aí que você vai ter que fazer algumas melhorias, tá? Então, assim, se você é marinheiro de primeira viagem, eu não recomendo você pegar uma impressora 3D usada, assim, eu recomendo você começar por uma nova, até porque tem muita gente que começa a pegar kit para montar, acaba se frustrando e desiste, tá? De impressora 3D. Eu já tive amigos que comprou kit para montar e não conseguia fazer funcionar de jeito nenhum. E mesmo com o pessoal auxiliando na internet, não é a mesma coisa que você ter alguém te auxiliando ali do seu lado, tá? Então, muita gente acaba desistindo. Então, assim, se é a sua primeira impressora, eu recomendo realmente que você compre uma impressora nova, um desses modelos novos, tipo a Ender 3, CR10, Tronx, impressoras que são mais fáceis de montar, tá? Ou a própria ANET A8 Plus também. São impressoras fáceis de montar e que não vão te dar dor de cabeça por um bom tempo, tá? Vai te dar dor de cabeça? Talvez, vai depender da manutenção que você vai fazer no seu maquinário, que é algo que eu também pretendo mostrar no curso aí da manutenção preventiva, tá? Mas a Grabber, assim, é uma impressora que eu achei muito bacana, é uma impressora muito boa, eu consegui extrair bons resultados da Grabber, tá?
Uma coisa que eu fiz muito, porque assim, eu não conseguia imprimir de jeito nenhum em PLA na minha Grabber, de jeito nenhum. Por quê? O que que acontece? O meu extrusor, ele tem uma mola que pressiona muito o filamento. E o PLA ele é um filamento mais frágil. Então toda vez que eu ia imprimir no PLA, o PLA ele quebrava dentro do extrusor. E aí eu tinha que desmontar o hot end, fazer toda uma dor de cabeça para poder limpar o hot end. Aí você desmonta o hot end, aquece o hot end, limpa o fio, monta de volta, coloca na impressora, faz o teste. Então assim, também o meu extrusor ele já veio desse jeito. Então assim, eu comecei a imprimir nela só em ABS e eu resolvi montar uma caixa para poder fazer essa impressão em ABS, tá? Aí quando eu coloquei a caixa, ela dentro da caixa, ela superaquecia. Então assim, quando eu fazia impressão de 10 horas, o que acontecia? A impressora ela, desligava. Por que ela fazia isso? Porque ela já tem um reconhecimento de eletrônica que você programa no Arduino, que quando a impressora aquece demais, ela desliga justamente para ela não pegar fogo, tá? Então ela desligava, simplesmente parava a impressão e era isso. E ela não tem uma programação como essas novas, de que quando ela desliga por queda de energia ou qualquer outra coisa, ela voltar da onde ela parou. Então realmente eu perdi a minha impressão. Então assim, imagina assim, 10 horas de impressão e você perde a impressão, tá? Então todas essas dores de cabeça aí pode acontecer com você, principalmente se você comprar uma impressora usada e uma impressora mais antiga, tá? Então assim, eu recomendo realmente, se você não conhece tanto de impressão, comprar um modelo novo. Agora, se você já conhece bastante de impressora 3D, já mexe com mecânica, com eletrônica, aí já é um outro caso. Se você já teve uma impressora 3D também, aí já é um outro caso. Porém, mas você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito, que mesmo quando você conhece de impressora 3D, já teve vários problemas que você já resolveu e já descobriu, pode acreditar, sempre aparece um problema novo, do qual você vai passar ali horas e horas tentando descobrir o que que é, porque a impressora 3D, por ela ser um conjunto de componentes, ser um conjunto de coisas específicas, pode ser muita coisa. Então assim, até quando você vai pedir ajuda para alguém, você tem que ser muito bem específico, sabendo o modelo de placa, modelo de drive que você usa de motor, qual o transistor que você usa, qual o margin que você está usando na programação. Então, assim, são uma série de questões assim, específicas que você precisa realmente passar para alguém conseguir te ajudar a resolver o problema que você está tendo, tá? Eu troquei também a placa a minha Ramps, tá? Então, eu tinha uma Ramps mais antiga e ela era um pouco ruim, porque quando chegava uma certa temperatura para eu imprimir no ABS, a minha mesa simplesmente ela dava erro de temperatura e ela parava. Aí eu tinha que ir lá colocar para aquecer de novo. E por eu ter uma fonte comum nela, ela demora bastante para aquecer, tá? Então assim, também tem muita informação na internet do pessoal, de upgrades que o pessoal faz, tem o sensor de nivelamento que o pessoal coloca. Todas essas informações você consegue aí na internet, tá? A Grabber é um modelo da GT Max, tá? A GT Max não fabrica mais esse modelo, mas a GT Max que deu início aqui no Brasil é esse modelo de impressora 3D. E ela lembra muito também a Prusa Air, né? Que tem uma estrutura de acrílico e era uma impressora bem bacana e bem precisa também, tá? Mas é um modelo de impressora que eu gosto bastante, é um modelo de impressora que eu aprendi muito, mas não é um modelo que eu recomendo para vocês comprarem de início. Hoje em dia tem impressoras muito melhores, impressoras mais sofisticadas que vocês podem adquirir aí, tá? Então esse é minha recomendação aí sobre a Grabber e as minhas dicas sobre os resultados que eu tive com ela até hoje com 3 anos de uso.